As eleições são um ponto alto da democracia e o personagem principal dessa história é o eleitor. Mas uma pessoa fundamental para garantir que o resultado das urnas represente mesmo a vontade do eleitor é você, que será mesário nas eleições de 2014. Vamos ver como vai ser seu trabalho no dia da votação? Principais funções dos mesários. Os membros da mesa receptora devem chegar até às 7 horas da manhã. O início da votação depende da sua presença. Vamos falar um pouco das atribuições de cada um dos integrantes da mesa receptora. Mas se tiver dúvida, consulte o manual do mesário. Lá você encontra as principais atribuições do presidente, dos mesários e do secretário. O presidente é a maior autoridade da sessão. Ele mantém a ordem no recinto, verifica as credenciais dos fiscais dos partidos políticos e coligações, imprime a zerésima, resolve as dificuldades e esclarece dúvidas. Presidente, zele pela preservação da urna, da embalagem e da cabina, pois ao fim da votação todo o material será entregue à Justiça Eleitoral para utilização futura. Isso é um ato de cidadania. Vamos conhecer o primeiro e o segundo mesários? O primeiro e o segundo mesários, nessa ordem, substituem o presidente quando ele se ausentar. Suas principais funções são localizar o nome do eleitor no caderno de votação, ditar o número do título ao presidente, entregar o comprovante de votação ou de justificativa juntamente com os documentos do eleitor. Agora vamos ver as funções do secretário. Ele orienta os eleitores na fila e verifica se pertencem àquela sessão, conferindo seus documentos. Controla a movimentação das pessoas na sessão e verifica se o eleitor recebeu seu documento e o comprovante de votação. O secretário também é responsável pelo preenchimento da ata da mesa receptora, relacionando as ocorrências registradas durante o dia no campo Anotações. Secretário, observe as prioridades e as preferências ao organizar a fila e preste auxílio aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso também é um ato de cidadania. Equipe da mesa receptora, lembre-se de manter um ambiente de respeito e cordialidade durante os trabalhos. Lembre-se de que os membros da mesa só podem se ausentar da sessão um de cada vez. A partir das 7 horas. Instalação da mesa receptora de votos. Confira os materiais da sessão eleitoral: urna eletrônica, cabina de votação, lista de candidatos, cadernos de votação com a relação dos eleitores aptos e dos impedidos de votar, formulário de ata, formulários de requerimento da justificativa eleitoral, almofada para carimbo, manual do mesário, envelopes, senhas, canetas exclusivamente nas cores preta ou azul, embalagem para guardar a mídia de resultados, lacres e fita adesiva, cartazes contendo as proibições de propaganda no interior da sessão. Antes de ligar a urna eletrônica, confira se os números da sessão, zona e município estão corretos e se os lacres estão rubricados. Conecte o cabo da urna na tomada de energia elétrica. Ligue a urna girando a chave e retirando-a em seguida ou pressionando o botão conforme o modelo da urna. Mantenha a chave presa ao cabo do terminal do mesário. Na tela do terminal do eleitor, você verifica se os dados referentes a município, zona, sessão, data e hora estão corretos e se a urna está operando com energia elétrica. Se algo estiver errado, o presidente da sessão deve seguir o procedimento orientado pelo cartório eleitoral e esperar pelas providências. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa do presidente e instale a cabina de votação ao redor do terminal do eleitor. No manual do mesário, você encontra um modelo de layout para organizar a sessão de votação. Confira. Ato de cidadania. Lembre-se de organizar os cabos da urna no chão para evitar que o eleitor tropece e reserve espaço suficiente para a circulação de cadeirantes.
Emissão da zerésima. A zerésima é um documento impresso para demonstrar que não há nenhum voto gravado na memória da urna eletrônica. Para emitir a zerésima, aperte a tecla Confirma no terminal do eleitor. Caso tenha algum fiscal presente, convide-o para acompanhar o procedimento. A zerésima precisa ser assinada pelo presidente, pelos mesários e fiscais presentes. Quando a votação terminar, o destino da zerésima é a junta eleitoral. Atenção! Não comece a votação sem que a zerésima tenha sido impressa corretamente. Vamos praticar? Orientações preliminares. Alguns eleitores têm preferência na hora de votar, mas deve ser observada a ordem de chegada. Eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes, juízes eleitorais e seus auxiliares, candidatos, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço. Você, mesário, deve votar quando a sessão estiver pouco movimentada. Identificação do eleitor. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos os seguintes: carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, passaporte. Fiscalização. Os candidatos registrados, delegados e fiscais podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações. Cada partido ou coligação pode nomear para cada mesa receptora de votos 2 fiscais, que devem atuar um de cada vez. Os fiscais podem atuar em mais de uma sessão. Propaganda. Mesário, no dia da eleição, você não pode usar qualquer roupa ou objeto que contenha propaganda de partido, coligação ou candidato. Na sua função, imparcialidade é fundamental. Os fiscais podem usar apenas crachás com o nome e a sigla do partido ou da coligação a que sirvam. Já os eleitores podem usar bandeiras, broches, dísticos e adesivos que revelem sua preferência política, desde que de maneira individual e silenciosa. 8 horas, início da votação. A partir desse horário, a urna está habilitada para votação, constando na tela do terminal do eleitor. Início da votação. Identifique o eleitor. No terminal do mesário aparece a seguinte mensagem: informe o título de eleitor. Fluxo de votação. O eleitor chega e entrega o documento a um dos mesários, que localiza o nome dele no caderno de votação e dita o número do título ao presidente da mesa. Atenção! O eleitor só pode votar se o seu nome constar no cadastro da urna. Fique atento aos nomes parecidos. Início da votação. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor o nome do eleitor e o número do seu título. Se os dados apresentados estiverem corretos, o presidente aperta novamente Confirma. O sistema indicará que seja posicionado o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Atenção! Os dedos com os quais o eleitor pode ser identificado são os polegares e os indicadores, ou seja, as pinças das 2 mãos. Após o posicionamento do dedo que o eleitor escolher, aparecerá a mensagem no terminal do mesário digital capturada. O eleitor retira o dedo do sensor biométrico e aguarda. Após o reconhecimento do dedo, aparecerá a mensagem eleitor reconhecido com sucesso. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar o eleitor a votar. Atenção! Digital capturada não significa que a digital foi reconhecida. Aguarde a mensagem de reconhecimento. O eleitor já pode votar. Durante a votação, uma luz amarela fica acesa no terminal do mesário com a palavra Aguarde. Quando o eleitor acaba de votar, a urna emite um som mais longo. Uma luz verde acende, indicando que o próximo eleitor já pode ser habilitado a votar.
Quando o eleitor deixa a cabina, um dos mesários devolve os documentos e entrega o comprovante de votação. Lembre-se, o primeiro eleitor a votar precisa esperar até que o segundo termine seu voto para poder sair da sessão. Essa regra é importante para garantir o sigilo do voto. E por falar em sigilo, na cabina de votação é proibido ao eleitor portar telefone celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que comprometa o sigilo do voto. O eleitor deve entrar desacompanhado na cabina de votação, exceto aquele eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, que pode ser auxiliado por pessoa de sua confiança para votar se necessário. Isso é um ato de cidadania. Também é recomendável disponibilizar cadeiras do lado de fora da cabina para acomodar crianças que acompanham os pais. Vamos praticar? Situações especiais. Algumas situações são especiais e um bom mesário como você está sempre preparado para resolvê-las. Biometria não reconhecida na primeira tentativa. No caso de não reconhecimento ou inatividade por 15 segundos, será habilitada uma nova leitura para o dedo polegar ou indicador, até o limite de 8 tentativas, com a seguinte mensagem: eleitor não reconhecido, aperte confirma para prosseguir. Solicite que o eleitor posicione polegar ou indicador no sensor. Atenção! Em caso de não reconhecimento da mesma digital, sugira ao eleitor posicionar outro dedo indicador ou polegar. Caso o reconhecimento biométrico não tenha sido satisfatório, o sistema solicitará ao mesário que digite o código de habilitação e que, após apertar confirma, posicione a própria digital no sensor para autorizar o eleitor a votar. A digital do mesário pode ser de qualquer dos dedos indicadores ou polegares. Esse procedimento só deve ser adotado após a confirmação da identidade do eleitor pelo presidente. Nesse caso, o eleitor precisa assinar o caderno de votação. Atenção! Oriente o eleitor a comparecer posteriormente ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Registre a ocorrência em ata. Dúvida quanto à identificação do eleitor e à impugnação. Em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor ou caso nenhuma das digitais do eleitor seja reconhecida pelo sistema biométrico, o presidente deve conferir o documento de identidade oficial com foto e interrogá-lo sobre os dados constantes do caderno de votação, seus dados pessoais ou do documento, conferindo também sua assinatura. Se a dúvida persistir, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. A impugnação pode ser apresentada por mesários, fiscais ou qualquer eleitor verbalmente, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Nesse caso, ele é convidado a aguardar até que o juiz eleitoral compareça à sessão para decidir sobre o problema. Enquanto isso, a votação prossegue normalmente. Atenção! Lembre-se de registrar a ocorrência em ata. Habilitação do áudio. Nesta eleição, temos uma novidade. Os eleitores com deficiência visual podem solicitar a habilitação do áudio da urna em qualquer sessão eleitoral. Se o eleitor já informou essa necessidade previamente, a habilitação do áudio será automática ao digitar o número do título de eleitor. Mas se ele não solicitou, basta que o presidente da mesa digite o código de habilitação antes de digitar o número do título eleitoral. Eleitores fora do domicílio eleitoral. Há também aqueles eleitores que estão fora da cidade onde votam. Nesse caso, podem ocorrer duas situações: votar em trânsito ou justificar a ausência. Vamos conhecê-las? Voto em trânsito. Para votar em trânsito, o eleitor deve ter se cadastrado previamente, informando a cidade onde votaria no dia das eleições. Esse eleitor deve se dirigir à seção indicada quando do cadastramento para votar. O voto em trânsito é apenas para os cargos de presidente e vice e ocorre nas capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. Atenção! Caso o eleitor não esteja na cidade indicada no cadastro prévio, deverá justificar sua ausência, inclusive do seu domicílio eleitoral.
esse eleitor está desabilitado a votar na sessão de origem. Você, mesário, deve seguir os procedimentos para justificativa eleitoral. Justificativa eleitoral. Para justificar a ausência, o eleitor deve preencher o formulário de requerimento de justificativa eleitoral, apresentar ao mesário com o título de eleitor e outro documento de identificação com foto. Caso não esteja com o título, é indispensável ter o seu número anotado. Veja o que fazer agora. O secretário confere os documentos de justificativa e depois um dos mesários verifica mais uma vez se o requerimento está preenchido corretamente e dita o número do título do eleitor. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. O sistema informa que o eleitor não pertence à sessão. O presidente aperta a tecla Confirma novamente para justificar. O sistema aceita a justificativa e informa o código de autenticação. Não esqueça de anotar o código de autenticação no requerimento. Você deve lembrar de fazer isso tanto no comprovante do eleitor como na parte que vai ser enviada ao cartório. Feito isso, o presidente aperta pela terceira vez a tecla Confirma do terminal do mesário e está feita a operação de justificativa. No manual do mesário, você pode revisar a operação de justificativa. Qualquer dúvida, basta consultá-lo. Eleitor sem foto no caderno de votação. Na identificação do eleitor, confira a foto constante do caderno de votação. Há algumas fotos que não constam no caderno, outras estão com a qualidade ruim. Nesses casos, oriente o eleitor a procurar o cartório eleitoral para regularização. Eleitor sem dados biométricos. Alguns eleitores não possuíam dados biométricos à época do cadastro, por ausência dos dedos, por exemplo. Neste caso, o terminal do mesário emitirá a mensagem: eleitor não possui dados biométricos. A liberação para votar será automática. Havendo possibilidade, o eleitor deve assinar o caderno de votação. Registre a ocorrência em ata. Eleitor cujas digitais estão indisponíveis no dia da eleição. Esse eleitor realizou o cadastro biométrico, mas pode estar com as digitais indisponíveis, mãos engessadas, por exemplo. Neste caso, sua identidade será verificada pelo presidente, que realizará o procedimento de liberação. Havendo possibilidade, o eleitor deve assinar o caderno de votação. Registre a ocorrência em ata. A partir das 17 horas. O período de votação termina às 17 horas, mas é normal que algum eleitor ainda esteja na fila para votar ou justificar. O secretário, então, distribui senhas do último para o primeiro eleitor e recolhe seus documentos de identificação oficial para garantir o direito do voto. Encerramento da votação. Após o atendimento do último eleitor, os componentes da mesa ainda têm trabalho para fazer. É hora de encerrar a votação. O presidente digita o código de encerramento no terminal do mesário e aperta a tecla Confirma. Aparece no terminal a pergunta: encerramento de votação, confirma? O presidente aperta novamente Confirma. Procedimentos de encerramento. Siga as instruções da tela do eleitor. Os procedimentos a seguir são efetivados somente no terminal do eleitor, que indica: imprimindo a primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, BU, a tela traz a mensagem: verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Aperte Confirma para emissão das 4 vias restantes do BU e do boletim de justificativa, o BJ. As 5 vias obrigatórias do BU e a via do boletim de justificativa devem ser rubricadas pelo presidente, mesário, secretário e pelos fiscais presentes que o desejarem. Após a impressão das 5 vias obrigatórias do BU e da via do BJ, aguarde a seguinte mensagem: retire a mídia de resultados e faça entrega conforme as instruções. Atenção! Só retire a mídia de resultados após a apresentação da mensagem anterior. Para retirar a mídia, rompa o lacre e remova a tampa do compartimento. Retire a mídia com cuidado para que ela não caia. Em seguida, recoloque a tampa no local de onde foi retirada e fixe o compartimento com o lacre assinado pelo presidente da mesa.
Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à Junta Eleitoral. Imprima as vias extras do BU se solicitado por partidos políticos e coligações ou outros órgãos como a imprensa ou o Ministério Público. Afixe uma via do BU na entrada da sessão. Entregue uma via para o representante dos partidos políticos. Encaminhe as 3 vias restantes do BU e a via do BJ para a Junta Eleitoral. Lembre-se, todas essas informações estão no Manual do Mesário. Últimos procedimentos. Da urna. Retire a cabina de votação. Desligue a urna com a chave, que deve ser mantida presa ao cabo do terminal do mesário, ou aperte o botão de desligar, conforme o modelo da urna. Retire o cabo da tomada. Guarde a urna na caixa. Do caderno. Registre NC ou não compareceu nos campos das assinaturas dos eleitores que não votaram. Esse registro deve ser feito no local correspondente ao turno da eleição e os comprovantes não devem ser destacados. Escreva na capa do caderno de votação a quantidade de eleitores que compareceram na sessão. Esse dado consta no BU. No caso de sessões agregadas, o total de cada urna será obtido pela contagem dos comparecimentos. Da ata. Preencha a ata da mesa receptora com todas as ocorrências da sessão. Todos os integrantes da mesa e fiscais presentes devem assinar a ata. Guarde a ata após preenchida e assinada em envelope apropriado. Providências finais. Recolha os cartazes da sessão. Providencie a devolução da urna conforme as instruções. Encaminhe para a Junta Eleitoral a mídia de resultados, a zerésima, a ata da mesa receptora, as 3 vias do BU, a via do BJ, os formulários de justificativa, os cadernos de votação e demais materiais conforme orientação da Justiça Eleitoral. Deixar o local de votação organizado é muito importante. Ele poderá ser utilizado no dia seguinte. Lembre-se de recolher e guardar todo o material da sessão com cuidado, em especial a urna eletrônica, pois tudo será entregue à Justiça Eleitoral. Isso é um ato de cidadania. Outras situações. Consulte o Manual do Mesário. Agora estamos prontos para ajudar o Brasil a garantir aos seus cidadãos o direito ao voto. Lembre-se que, se tiver qualquer dúvida, o seu Manual do Mesário poderá lhe ajudar. Participar é o nosso maior ato de cidadania. Boa eleição!